Olá pessoal, bem-vindos ao canal do FischerTech. Hoje eu vou explicar o algoritmo de ordenação topológica ou topological sort. Então primeiro vamos para um problema. Digamos que uma criança pede ajuda ao pai para ajudar ela a se vestir para o futebol. Então tem toda uma ordem de vestimentos que a criança precisa seguir. Nessa imagem a gente vê um grafo sobre pré-requisitos de o que a criança precisa fazer para se vestir. Então as meias vêm antes das chuteiras, as cuecas vêm antes do calção. Logicamente, por isso elas também têm que vir antes das caneleiras, tá? A gente pode começar por mais de um lugar, a gente pode começar pelas meias ou pelas cuecas, tá? Então, o nosso problema é, a gente não quer dar essa imagem para uma criança. A gente quer dar uma ordem definitiva para que a criança se vista. Para isso, a gente usa ordenação topológica, tá? Ordenação topológica vai organizar esse grafo aqui em uma só ordem linear. Eu não vou entrar a fundo no que é um grafo, é só lembrar que, como na imagem aqui, são vértices e arestas que conectam os vértices. Nesse caso aqui, a gente tem direção nas arestas e a gente não tem nenhum ciclo. Então, vamos para a implementação. Então, um exemplo do uso do algoritmo aqui, vou começar, esse grafo aqui seria 0 está conectado ao 1, o 1 está conectado ao 3 e o 0 está conectado ao 2. Tá? Vértice 0 aponta para o 1 e 2, vértice 1 aponta para o 3, vértice 2 e 3 não aponta para ninguém. E comecei já deixando pronto aqui a definição de ordenação topológica, que recebe um grafo. É a função para realizar a ordenação topológica de um grafo direcionado acíclico. De parâmetros tem um grafo e retorna uma lista com a ordem dos vértices, onde cada vértice vem antes dos vizinhos. Tá? Então, para começar, vamos declarar aqui o nosso grafo sem ciclos. Tá? Então, vamos pegar aqui o grafo, grafo sem ciclo. Então, o 0 está conectado no 1 e no 2. O 2 está conectado o 1 está conectado ao 3. O 2 não está conectado a ninguém. E o 3 não está conectado a ninguém. Ok? Ok, temos a declaração aqui do nosso grafo sem ciclo. Vamos executar. Lógica. O resultado que a gente quer, vamos chamar de ordem topológica. Lógica. Vai ser aquela função que a gente declarou, que vai receber esse grafo sem ciclo. Depois vamos imprimir essa ordem topológica que ele entregou de resultado. Ok. Então a gente vai aqui para a nossa ordenação topológica. Vamos começar. Qual é algumas das variáveis que a gente vai precisar para isso daqui, tá? Então, a gente precisa saber, para realizar essa ordenação, quem é pré-requisito de quem. E para isso, uma das coisas que a gente tem que saber é onde começa, onde termina. Então, todo vértice que não se conecta a ninguém é um vértice que encerra, tá? O vértice que ele não tem ninguém apontando para ele é um vértice de início. Então a gente quer calcular qual é o grau de entrada de cada vértice, tá? Quantas pessoas tem apontando para cada vértice?
No meias, não tem ninguém apontando para ele. Então ele tem um grau de entrada 0. No calção tem 1, então o grau de entrada é 1. Nos chuteiras, o grau é 2, porque ele tem 2 apontando para ele. O caneleiras é 1 porque tem 1 apontando para ele, camisa é 1 porque tem 1 apontando para ele, cueca 0. Então aqui na nossa função, vamos primeiro pegar a quantidade de vértices. Vamos ler. Qual é a quantidade de vértices aqui? Nosso grau de entrada. A gente vai declarar aqui um array, uma lista na quantidade de vértices. E vamos declarar aqui a ordem linear, que vai ser a lista, tá? Onde vamos construir a ordem topológica. Tá? Então, a gente vai precisar dessas 3 coisas aqui. Vamos para o passo 1. Passo 1 do algoritmo. Temos que calcular qual é o grau de entrada de cada vértice. Tá? Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai percorrer todos os vértices. Para cada vizinho desse vértice, a gente vai adicionar no grau de entrada dele, do vizinho, vai aumentar em 1. O que isso significa? Cada vez que alguém aponta para o vértice, aumentamos o grau de entrada dele. Ok? Tá. Então, com isso daqui a gente vai ter o grau de entrada de todos, tá? Vamos então para o passo 2. A gente vai encontrar todos os vértices com um grau de entrada 0. Tá? Por que fazer isso? Para saber por onde começar. Tá? Os que têm grau 0 são os de início. Não tem pré-requisito de ninguém. Então, vamos declarar aqui tá? A gente vai declarar aqui o array, vamos usar ele mais tarde. Para todo vértice que a gente tem, se o grau de entrada dele, o grau de entrada desse vértice for 0, a gente vai adicionar ele nessa lista de próximos, tá? Por quê? A gente vai ordenar eles como? Os primeiros vão ser os que têm grau de entrada 0. E os últimos vão ser os que têm mais dependências aqui e vão ficando para o final, como camisa. Então a gente precisa primeiro pegar aqui o que tem grau 0. A gente vai ver todos que se conectam a ele e vai eliminar ele do grafo. Eliminando ele do grafo, e a gente vai botar na nossa lista ali, da ordem linear, o grau de entrada desses chuteiras que antes era 2 vai ficar 1. Tirando o cueca, o calção que tinha grau de entrada 1 vai virar 0. Com isso a gente vai avaliar ele de novo, e assim a gente vai indo para todos, até que todos os vértices tenham ido. E com isso a gente vai ter a ordenação certa dele.
Então a gente vai começar aqui com os próximos vértices, que vai ser os de grau 0. Descobrimos todos que tem grau 0 aqui. No caso que tem grau 0, nesse exemplo daqui é o 2 e 3, no exemplo da imagem é o meias e cueca. Então vamos para o passo 3. Vamos processar os vértices até que todos sejam ordenados. Então, enquanto a gente tem vértices para processar, a gente vai pegar esse vértice que está aqui inserido nessa lista, vamos tirar ele. Então removemos aqui o vértice da lista. A gente vai adicionar ele na nossa ordem linear. Ok. Então tiramos ele, colocamos na ordem. Depois no fim é essa ordem que a gente vai retornar. Agora, o que é que a gente faz para os próximos? Como a gente retirou esse vértice, a gente tem que atualizar o valor de grau de entrada dos outros. Então, para cada vizinho que esse vértice tinha, a gente vai pegar o grau de entrada do vizinho dele, vai diminuir em 1. E se o grau de entrada desse vizinho virou 0, já que a gente tirou ele, tirou o vértice atual, esse vizinho, se ele ficar com grau de entrada 0, a gente adiciona a nossa lista. Então essa lista funciona mais ou menos como uma pilha. A gente vai... Não uma pilha, na verdade, uma fila, né? A gente vai adicionando aí os vértices nela e vai pegando o primeiro da fila, processando e tirando, e isso vai nos dar a ordem que a gente queria. Então adicionamos um vizinho aqui. Aqui vamos colocar só uma verificação. Tá? Então, com isso daqui a gente já vai ter a lista da ordem linear que a gente quer, mas tem um problema se ele for cíclico. Então a gente vai comparar aqui se essa ordem tem uma quantidade de vértices diferente. E se tiver, a gente vai levantar um erro. Tá? O grafo não é cíclico. Possível ordenação topológica. Ok? Porque se ele tem um ciclo, ele vai ficar preso nisso. E na verdade, ele não vai ter uma ordem linear que vai ser igual à quantidade de vértices. Então a gente retorna a ordem linear dele. Ok? Então, vamos pegar aqui, a gente já tem o nosso grafo. Ok, vamos pegar, vamos executar então. Aqui o algoritmo. Python 3, algoritmo. Vamos ver se deu certo. Vamos confirmar então. 0, 2, 1, 3. Então ele escreveu aqui uma ordem que a gente pode seguir e respeitou aqui que o 3 tem que vir depois do 1 e que o 1 tem que vir depois do 0. Então assim desenha uma ordenação topológica em Python. Curtam, comentam, se inscrevam no canal, façam aí comentários, observações e tudo mais. Valeu aí, gente. Até a próxima.